Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor, professores da EBD, dos primários. Nós estamos aqui com uma lição maravilhosa, onde nós iremos aprender do Senhor. Dessa feita, a nossa lição é a 6ª lição, com o tema Uma Mãe Corajosa e Cheia de Fé, que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo do 8 ao 37. Mas, não esquecendo da palavra do mestre que é para nós. Olha a palavra do mestre. Que palavra, professor, que vai ser falada, né? E como nós devemos agir. Eu vou deixar para você ler, não vou ler para você não, você vai ler. E o objetivo desta lição é que os primários saibam que Deus recompensa quem é bondoso e corajoso para ajudar as pessoas. Ponto central. Enquanto cuidamos da obra e dos servos de Deus, Ele também cuida de nós e da nossa família. Que Deus maravilhoso! Você vai começar a sua aula com aquele sorrisão bem grande no seu rosto. E cada criança que for chegando, você vai abraçar. E você vai falar do amor de Deus para ele. Seja bem-vindo, Deus te ama. Porque muitas vezes a gente não sabe como a criança está vindo, né? Muitas vezes ela está muito angustiada e nós não sabemos. E a nossa memória e ação está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Que coisa linda! Hoje nós iremos falar algo muito importante. Você, professor, pode pegar os seus alunos e fazer com que eles memorizem esse versículo, cantando, pulando, né? Vamos fazer diferente, criança. A gente tem que estar criando alguma coisa para chamar a atenção das crianças, para que eles memorizem. Vamos tentar memorizar esse versículo. Aí vai fazendo aquilo que Deus colocar no seu coração, você vai organizando a sua turma e vai. Você pode colocar no papel pedaços, vai dizendo por pedaços. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Você pode criar corinhos, até porque nós somos chamados para fazer missão. E missão também requer corinhos que você pode criar e passar para suas crianças. Está fazendo missão através da palavra de Deus. Você está cantando a palavra. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês o nosso ponto turístico hoje. É bonito. Eu achei bonito, né? Ó, como ele é lindo. E vai ficar na descrição do vídeo para você depois. Só é clicar lá, é baixar. E já aproveitando, agradecendo a tia Luciana. Ela é de França, São Paulo. Muito obrigado, querida, pela sua ajuda, pelo seu carinho, pela sua comunicação comigo lá no grupo do WhatsApp. Que Deus abençoe a todos os professores que estão aqui assistindo essa aula, né? Estamos juntos, uns aprendendo com os outros. Eu não estou só, eu estou com vocês. É vocês que me motivam a estar aqui para estar falando para vocês. E vocês pensem como isso tem me ajudado, porque a partir do momento que eu estou falando com vocês, eu estou aprendendo, isso me incentiva cada vez mais a estar aqui, adorando ao Senhor e contando com a participação de tios e tias maravilhosas, cheias da presença de Deus, que me ensina
a estar navegando dentro da palavra de Deus e aprendendo mais ainda através da sua palavra e lendo essa lição maravilhosa. E aqui Deus irá falar conosco de uma forma linda. E creio que também Deus irá falar com as nossas crianças. Amém? Vamos lá para a nossa lição. O nosso ponto turístico. Nicarágua. Olha só. A antiga Catedral de Nicarágua, conhecida como Catedral de Santiago, em espanhol, é uma catedral em Manágua. A catedral foi projetada por arquitetos belgas. A construção começou em 1928 e durou até 1938. A catedral sobreviveu ao terremoto de 1931 na Nicarágua, pois apenas o seu núcleo de ferro havia sido erguido na época. 4 décadas depois, a catedral foi fortemente danificada durante o terremoto de 1972 na Nicarágua. E o prédio foi posteriormente condemnado, embora não tenha sido demolido. O fechamento da catedral levou à construção da Catedral Metropolitana da Imaculada Conceição, também conhecida como a Nova Catedral de Manágua, que foi concluída em 1993. Desde então, a restauração da Catedral Velha parece ser possível. Palácio Presidencial em Manágua, Nicarágua. A Casa Presidencial, inaugurada em 1931 durante a presidência de José Maria Moncada, serviu como residência oficial e escritório dos presidentes nicaragüenses. Após sofrer danos em terremotos, foi restaurada e continuou a ser utilizada pelos presidentes atual, Daniel Ortega. Ambos os edifícios estão localizados no centro histórico de Manágua, próximo a outros marcos importantes, como a antiga Catedral de Manágua. Aqui, ó, a antiga Catedral, olha aqui. Os edifícios estão localizados no centro histórico de Manágua, próximos a outros marcos importantes, como a antiga Catedral e o Plaza de la Revolución. A área oferece uma visão abrangente da história política e cultural da Nicarágua. O edifício Benjamin Zeladon, anteriormente conhecido como Banco da América. Olha só! Esse aqui, gente, ó. Que coisa mais linda. Grandão. O edifício Benjamin Zeladon, anteriormente conhecido como o Banco da América, é um arranha-céu de 17 andares, localizado na esquina nordeste da interseção da Avenida Roosevelt com a Quarta Caule Suorieste. Olha aqui, ó. 17 andares. No centro histórico de Manágua, na capital de Nicarágua. Tá vendo? Concluído em 1970. E o edifício tem 71 metros de altura. Atualmente é o edifício Benjamin Zeladon. Faz parte do Complexo Legislativo Carlos Nunes Teles e continua a ser utilizado pela Assembleia Nacional de Nicarágua. Esse daqui é o Palácio Presidencial. Ó. Vamos orar pela Nicarágua. Não é isso? Vamos apresentar ao Senhor os nossos irmãos. Bom, pessoal, a nossa lição, ela é uma lição maravilhosa que fala sobre uma mulher que foi um exemplo para nós. E essa lição, ela nos deixa uma confiança em Deus, que a nossa fé comece a brotar, que tenhamos coragem, né, de vencer. Tenhamos coragem de lutar e saber que o Senhor está na frente da batalha. Que
Porque muitas vezes, se a gente vê a situação, dá vontade de desistir no meio da situação. Mas essa mulher, ela mostrou uma coragem diante do luto, mas ela foi corajosa. E veja que na hora do luto é onde a gente está triste e abatido. Ela não. Ela fez a mudança da história. E nos traz essa fortaleza para nós, né? Essa história está na Bíblia como a história de uma mulher que observou o profeta de Deus, Eliseu, né? Um homem que foi treinado por Elias antes de Elias ser arrebatado, levado ao céu. Aquele homem foi treinado por ele e ele ficou levando a palavra depois que Elias se foi. E também tinha o seu servo com ele, o nome do seu servo era Geazi. E aquele homem, ele ia para essa cidade. E quando ele chegava lá nessa cidade, essa cidade se chamava Sunem. Lá uma mulher rica. E nessa cidade, essa mulher começou a observar esse homem de Deus porque ele ia levar a palavra. E ela observou e viu que esse homem era um grande homem de Deus. Essa mulher era rica, ela era temente a Deus e o seu esposo já era velho. E ali ela conversou com seu esposo para fazer um quarto para aquele homem descansar, porque ela sabia que ele estava ali, mas estava fazendo a obra de Deus. E ele caminhava. Estava cansado, mas ele não parava de levar a palavra para despertar a humanidade, para se converter para Deus. E aquela mulher tomada ali pela compaixão, porque quem se compadece dos outros, Deus abençoa, ela resolveu fazer um quarto para aquele homem. E ali no quarto, interessante que ela fez o quarto, conversou com o esposo, combinou com o esposo, aí fizeram o quarto, colocaram a cadeira, a cama, a mesa e ainda deram um candeeiro para poder ele se organizar, se preparar, né, para depois ir falar a palavra. E toda vez que esse homem ia nessa cidade, ele ia para aquela casa descansar. E ali ele disse: o que eu posso fazer por você para lhe agradecer pela sua atitude de ter nos trazido para cá? Ela disse: não precisa me dar nada porque eu já tenho tudo. Só que Geazi observou aquela mulher, ela não tinha filho. E naquela época era uma coisa muito triste uma mulher não ter filho, não dar filhos para o seu marido. Então Eliseu chamou a mulher e disse para ela que ela ia estar grávida. Deus ia conceder essa graça a ela. E ela disse: por que você está brincando comigo? Não brinque com uma coisa tão séria dessa. Porque ela já estava, assim, com a idade mais avançada, não podia ter filho. E quando, depois que Eliseu foi embora e voltou novamente e regressou depois de muito tempo, a criança tinha nascido. É um menino saudável, né? Você pode fazer uma figurinha de um menininho para as crianças pintar. Porque, ó, é muito bom, vai pintar aquela criancinha. Um menino saudável. Mas certo dia ele foi visitar o pai dele e ele sentiu uma forte dor de cabeça. Fala para as crianças: uma dor de cabeça é uma coisa tão ruim, né? Deixa você tão pionguinho. As crianças ficam tão tristes quando tá com dor de cabeça porque é uma coisa que incomoda. Se a cabeça tá doendo, o corpo todinho fica dolorido. A gente fica impaciente porque tem algo que está nos incomodando. Então, aquela mulher, né? Viu que a sua criança veio para casa, seu esposo mandou ele vir para casa, e aquela criança nos braços da mãe morre. E ela entra em desespero? Não. Quando ela viu que a sua criança morreu, ela só pensou no profeta Eliseu. Ela não pediu filho. Ela disse: eu não pedi filho. E por que esse menino morreu? Ela pegou a criança, colocou na cama de Eliseu e foi diretamente falar com Eliseu. Quando Geazi perguntou: vai bem contigo? Ela disse: vai. Porque ela não queria falar para Geazi. O que eu trago nesse momento aqui, dessa palavra de Geazi, é porque muitas vezes nós estamos passando por um problema e no lugar da gente contar o problema para a pessoa que vai nos ajudar, a gente vai contar para alguém que não tem nada a ver para resolver. Então foi o que aconteceu. Geazi, ela disse: vai, porque ela ia bem mesmo, mas ela precisava contar para o profeta a situação da casa dela que estava acontecendo. E quando ela chegou até o profeta, falou o que tinha acontecido com o seu filho. E Eliseu pegou o seu bordão e entregou a Geazi para ir até levar a criança, para levar a criança.
Mas a unção não estava no bordão, estava em Eliseu. O bordão dele não servia para nada. E a criança estava ali na cama morta. E a mulher disse: só saio daqui quando for contigo. E ela, quando chegou, ela disse para Eliseu: eu não pedi filho para agora ele morrer. Ela teve uma coragem, porque se você está no luto, você está sem forças. Primeira coisa, quando a gente ama, que a gente sabe que perdeu aquela pessoa, as nossas forças, nós ficamos desestabilizados. A nossa mente não fica trabalhando como se trabalhava antes. É uma angústia que invade a nossa alma porque nós perdemos alguém que amamos. Mas ela teve uma atitude de fé em meio ao desespero que ela poderia passar. A fé dela acrescentou. Ela teve uma coragem e ela foi falar com o profeta. O que é que essa lição nos traz? Para nós termos coragem diante dos problemas, das dificuldades da vida, a gente poder erguer a nossa força e conversar com Deus. Contar para Deus o segredo, o que estamos passando. Fale para as crianças, professor, que por muitas vezes, mesmo que elas estiverem passando por dificuldades, por problemas difíceis, há um Deus que está pronto a ajudar elas. Pegue uma folha em branco, dê para elas. Você vai fazer uma dinâmica com as crianças. Essa história, ela nos ensina fé e coragem. A fé e a coragem daquela mulher foi demais. Quando Eliseu chegou, que deitou por cima da criança, percebeu que o corpo da criança estava esquentando e começou a fazer aquela oração, aquela petição, e a criança voltou. A criança, ela respirou 7 vezes e abriu os olhos. Aí Eliseu devolveu a criança para sua mãe. Que fidelidade daquela mulher, que confiança em Deus. E é o mesmo Deus que nós servimos. Fala para as crianças, o mesmo Deus que ressuscitou aquele menino, ele está pronto para ouvir a sua oração, criança. Ele está pronto para ouvir a sua petição, que você não pode desanimar. Diz assim para as suas crianças. E eu falo para você, professor. Se você estiver passando por algum processo, por algum problema da vida, não se desmotive, não se desanime. Você tem um Deus a quem você pode clamar, a quem você pode pedir, a quem você sabe que é o teu socorro presente na hora da angústia. Não fica desanimado, não. Você tem um Deus a quem você pode correr para os braços deles e dizer: Senhor, ajuda-me. Onde você pode desabafar, onde você pode dizer para ele: eu estou dessa forma, eu estou dilacerado, eu estou destruído, mas tu tens a palavra de vida eterna. Professor, nós que somos professores, muitas vezes nós passamos por processos difíceis. E você sabia que os processos difíceis é para nos ensinar? É para nos ensinar, muitas vezes, a nos calarmos para poder recebermos de Deus vitória. E só recebemos do Senhor vitória quando muitas vezes precisamos estar calados diante daquela situação. E abrir a boca só para Deus, abrir só para Ele, para falar só para Ele. Mas muitas vezes a angústia é tão grande que a gente quer contar para alguém. É quando nós não somos aprovados por Deus. Estamos passando o processo, precisamos de abafar, sim, mas às vezes precisamos só contar com o Senhor. Aí o Senhor nos prova de outra forma, até nos tornarmos prontos para o que Ele quer mandar. Né? A folha que você pegou, você vai dobrar uma vez. Você faz com as crianças, viu, essa dinâmica? Dobrar uma vez, depois você dobra novamente e você diz: na sua casa você pode estar passando por processos difíceis, mas o Senhor está lá na sua casa. Ele está pronto para ajudar você. É você, criança, que é a luz que brilha dentro da sua casa. Então você é a luz que vai chegar até a Cristo e pedir o socorro pronto. Porque as crianças também passam por processos difíceis. Manda ela fazer, depois que ela fez assim, ó. Deus tem cuidado da sua casa. Deus tem entrado na sua casa. Seja você uma criança que busque a presença de Deus. Mesmo diante das dificuldades, diante da luta, diante de qualquer problema, o Senhor está com as mãos estendidas. Depois você vai falando para a criança, dizendo tudo que Deus tem preparado no seu coração, e você vai fazendo
como se fosse um avião. Veja o foguete. O foguete ele sai em disparada até cair em um lugar e acontece o estrondo, né? Mas eu não sei qual a turbulência que você está passando, criança. Qual a dificuldade que você está passando. Muitas vezes estamos passando por processos tão difíceis e nós ficamos calados, não queremos falar com ninguém. Você falando e fazendo, viu? O aviãozinho, fez um aviãozinho. Você sabe, lá em cima, lá no céu, quando o avião vai subindo, quem já andou de avião sabe que lá em cima tem a turbulência, né? Começa aquela turbulência, aquele balançado, e se você não tiver cuidado, você vai entrar em pânico. A primeira vez que eu andei de avião, eu tomei um choque, porque a moça que é perto de mim disse, eu já andei tanto de avião, mas nunca vi uma turbulência dessa. Eu digo, Jesus me socorre. Mas ali, eu estava clamando ao Senhor e orando ao Senhor, seja feita a tua vontade, Pai. Se ela já andou, está dizendo isso, me assustando aqui, mas assim mesmo, Senhor, me ensina a ser corajosa, vencer aqui. Mas, e você conversando, o avião, ele faz turbulência, mas a turbulência não consegue amedrontar não, porque você tem um Deus que você é fiel. E você fica em oração. Eu não sei a luta que você está passando, criança. Eu não sei a luta, professor, que você está passando agora. Mas o Senhor, Ele é contigo. Ele não te deixa só. Ele está controlando a situação. Depois que você faz o avião, você vai dobrar novamente aqui. Dobrar novamente. Aqui assim. Deixa eu mostrar. Ó. E você vai falar para os seus alunos. Tá difícil, mas você tem joelhos para orar. Tá difícil, mas você vai clamar ao Senhor. Você vai pedir a Ele o socorro bem presente. Depois que você dobrou aqui, vai ficar assim, ó. Aí você vai abrir aqui. Sabe, criança, mesmo diante das dificuldades, você tem um Deus que é fiel, que não lhe deixa só. Você vai pedir para as crianças rasgar o papel com cuidado, né? Rasgar, você começa assim. Rasgar o papel. É melhor como eu fiz, de baixo, da cauda do avião para cá. Porque eu senti dificuldade de abrir assim. Aí é melhor assim. Você tá vendo? Você tá passando por um processo difícil, sabe? Você não está só, não. Você não está só, não. Há um Deus que cuida de você. Há um Deus que viu você precisando de ajuda. E Ele percebeu que nós estávamos perdidos. Mas Ele deu o seu bem maior por você e por mim. Ele deu Jesus, que se entregou na cruz por você e por mim. Quando você terminar, aí você vai dizer, agora depois que você estiver orando, a sua oração vai subir para o céu. Aí você vai mostrar. A sua oração vai subir, subir, subir para o céu. Porque Deus está atento às suas orações. Porque não foi em vão o que Jesus pagou na cruz do Calvário por você. Aí quando você abre a cruz. Então, criança, você não está só. Nem diante da dificuldade da luta, professor, foi pago um preço de sangue por você. Aquela mulher sabia do Deus que ela servia. Aquela mulher viu que ali era um homem de Deus que estava ali. Aquela mulher sabia de tudo que ele estava passando, porque ele estava a pé, ele estava pregando a palavra. Ele precisava ser alimentado. E aquela mulher foi o canal de bênção para a vida de Eliseu. E quantas pessoas nós precisamos ajudar? Hein, professor? Você é o canal de bênção para a vida das suas crianças. Você foi chamado para esse propósito. Então lembre-se, professor, que a morte de Jesus foi para lhe dar vida. A morte de Jesus foi para lhe dar vitória. A morte de Jesus foi para dizer que você é mais forte do que você pensa. Mesmo se a luta está difícil, mas o Senhor é aquele que vai endireitando o caminho para você passar. Olha, Ele não vai cessar a guerra, não. Ainda não. As lutas vão vir porque Ele quer aperfeiçoar a sua vida. Tá doendo, tá, mas Ele está trabalhando em você. A luta tá difícil? Tá, mas é o Senhor que está trabalhando em você. Em meio a essa luta, você só deve ficar
em silêncio e esperar de Deus o livramento e a resposta, porque Ele quer lapidar o vaso, tratar o vaso, para enviar o vaso, e para onde Ele vai lhe enviar, é preciso você passar pelo processo, e o processo dói, mas você vai passar. Lembre-se, professor, nada é em vão para o reino, nada que você fizer é em vão para Deus. Há um propósito. Mas para esse propósito se cumprir, é preciso você passar pelo processo. Aí depois do processo, você vai ter vitória. Porque o nosso Deus, ele é Deus de surpresa. Mas ele só vai lhe abençoar quando você passar pelo processo. Porque ele sabe que você passando pelo processo, você vai estar pronto para as dificuldades que virão à frente. E você vai ajudar muitas pessoas ainda. Lembre-se disso, foi por você o sangue derramado na cruz do Calvário. Seja corajosa, professora, que nem essa mulher. Tenha a fé movimentando. Nós, é como se nós fôssemos o carro e a fé em Deus fosse a gasolina aonde nós estamos se movimentando. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e há em nós o Espírito Santo de Deus que nos movimenta para levar a palavra de Deus aos coraçãozinhos das crianças. Então se alegre em Deus. Levante a cabeça. Não fique cabisbaixo por causa dos problemas. Os problemas vêm e eles vão. Eu sei que está difícil, mas o Senhor é maior. Viu? Não se desespere. Há a resposta de Deus para você. E que Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária. E na próxima lição será a coragem e a perseverança para recomeçar. Estaremos falando de um grande homem de Deus, de uma lição maravilhosa também. De quê? De recomeço, de coragem. Então, professor, seja forte e corajoso. E que Deus vos abençoe de uma forma especial, sabendo que nas suas mãos a recompensa, porque é o Senhor que vai te dar. Até a próxima lição. Fica todos na paz do Senhor.